Antes de iniciar o nosso documentário, gostaríamos de explicar para vocês que o nosso tema foi escolhido após a nossa visita ao Itaú Cultural, na qual pudemos perceber como a Semana de Arte Moderna foi um exemplo excelente para retratarmos o soft power brasileiro. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A Semana da Arte Moderna de 22 foi um marco na cultura brasileira, representando a consolidação do modernismo no país e a busca por uma identidade artística nacional. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a semana reuniu artistas, escritores, músicos e intelectuais que propunham uma ruptura com os padrões acadêmicos e estéticos tradicionais, incorporando influências de vanguardas europeias, mas reinterpretadas dentro de um contexto nacional. O intuito era promover uma arte alinhada às particularidades e contradições da sociedade brasileira, defender uma renovação artística que expressasse a identidade do país. O evento ocorreu em um momento de efervescência social e política, com a rápida urbanização e industrialização do Brasil, e a crise de valores da República Velha, o que conferiu um caráter provocador e inovador às apresentações. Com um formato multidisciplinar inspirado em festivais europeus, a semana contou com apresentações musicais de Heitor Villa-Lobos, declamações de poemas de Mário de Andrade e Manuel Bandeira, além da exposição de pinturas e esculturas de artistas como Anita Malfatti e Divo Cavalcante. A recepção da crítica e do público, no entanto, foi marcada por forte resistência. A inovação estética e a irreverência do movimento foram alvo de duras críticas por parte da elite conservadora, que via no modernismo uma ameaça às tradições artísticas já estabelecidas. Outro aspecto fundamental da Semana de 22 foi a presença de diplomatas que desempenharam papéis estratégicos na legitimação e na difusão do modernismo. O mais notável foi José Pereira de Graça Aranha, que fez a conferência de abertura, e como membro da Academia Brasileira de Letras deu prestígio ao evento. Inclusive, 2 anos depois, ele se desligou da academia, criticando o caráter conservador de lá. Outros diplomatas modernistas que destacaram foram Raul Bopp, autor do poema épico Cobra Norato, e Ronald de Carvalho, que leu os poemas O Sapo, de Manuel Bandeira, uma sátira mordaz ao parnasianismo. Mais do que um evento isolado, a Semana de Arte Moderna inaugurou uma nova fase na cultura brasileira e teve desdobramentos importantes na diplomacia cultural do país. Como apontam no Mo e Flash, ao longo do século XX, a cultura foi incorporada ao discurso diplomático brasileiro, e a Semana de 22 se tornou um dos principais exemplos de utilização da arte como ferramenta de projeção global. Uma das iniciativas mais marcantes ocorreu em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo brasileiro organizou uma exposição em Londres, levando obras de artistas modernistas como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Lazar Segal. Essa estratégia fortaleceu o soft power brasileiro e demonstrou como a arte pode sim ser um instrumento de diplomacia e projeção global. Tupi or not Tupi? That is the question. Bom, como vimos, a Semana de Arte Moderna de 22 foi um marco na cultura brasileira. Mais do que um simples movimento estético, ela representou um esforço coletivo para construir uma nova identidade nacional, rompendo com padrões do passado e lançando as bases para uma expressão artística inovadora. Esse fenômeno pode ser compreendido posteriormente como um exemplo de soft power, conceito criado por Joseph Nee, que enfatiza o poder da cultura como uma ferramenta essencial de influência internacional. Diferente do hard power, que se baseia na força militar ou econômica, o soft power opera pela atração e persuasão. Dessa forma, países como os Estados Unidos, por meio da força de Hollywood, ou a Coreia do Sul, com o fenômeno global do K-pop e dos dramas televisivos, conseguem projetar sua cultura de maneira abrangente. O Brasil, por sua vez, possui uma diversidade cultural extraordinária e, portanto, um imenso potencial nesse campo. Nossa música, literatura, futebol e carnaval já são amplamente reconhecidos no exterior. No entanto, apesar dessa riqueza, muitas vezes o Brasil subestima o impacto que sua cultura pode ter globalmente. Além disso, a influência soft power é um tema amplamente estudado por especialistas. No entanto, apesar de sua imensa riqueza cultural, o país ainda enfrenta desafios consideráveis para consolidar a estratégia de maneira eficaz. Isso ocorre, sobretudo, devido à falta de investimentos estruturais, à instabilidade das políticas culturais e ao afastamento do Brasil de agendas internacionais relevantes, fatores que acabam dificultando esse processo. Assim, a construção da imagem do Brasil no exterior não pode depender apenas de discursos políticos ou tratados comerciais. A cultura, além de ser uma expressão fundamental da identidade nacional, é também um ativo estratégico de grande valor. Portanto, para que nossa influência global seja realmente efetiva, é essencial um planejamento estruturado, acompanhado de políticas culturais consistentes. Valorizar a cultura não significa apenas preservar nossas tradições e identidade, mas também fortalecer a presença do Brasil no cenário mundial e ampliar sua projeção internacional. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. É no decorrer do século XX que o Brasil desenvolve uma diplomacia cultural no intuito de defender seus interesses econômicos e estratégicos no mundo. A partir da década de 1920, o Itamaraty passa a adotar uma política cultural pragmática, ajustando seus conteúdos e estruturas conforme necessário. Durante a Primeira República, que vai de 1889 até 1930, apenas houveram iniciativas esparsas e pouco relacionadas umas com as outras no que tange à difusão da cultura brasileira. Com destaque na época, cabe ressaltar a criação da Comissão Brasileira de Cooperação Intelectual,
e a nomeação de Eliseu Montarroios como um intermediário entre esse organismo e o Ministério. Montarroios propunha instituir um serviço que teria o papel de desenvolver uma propaganda inteligente e oportuna no Brasil exterior, nascendo o Serviço de Expansão Intelectual, fundado em 1934 e transformado em Serviço de Cooperação Intelectual em 1937, por Gustavo Capanema, que julgava que o antigo serviço era insuficiente. Capanema, visando substituir o modelo anterior de trocas platônicas por uma ampla e intensa campanha de propaganda e de cooperação, se baseou nos modelos de Itália, Rússia, Alemanha e Portugal. Entre outras ações, ele previa a revisão dos livros de História e Geografia dos principais países do mundo, com a finalidade de introduzir uma imagem completa e exata do Brasil. O Brasil deveria deixar de ser o grande desconhecido do mundo moderno e deveria se combater o imaginário que caracterizava o Brasil como uma terra selvagem. Assim, inicialmente focado na cultura erudita e literatura, o conteúdo da política do Itamaraty evoluiu em benefício da cultura popular a partir dos anos 1950, marcando uma nova orientação do Ministério. Ampliou seu escopo de atuação, incluindo acordos de cooperação técnica e científica, e desenvolveu políticas específicas para música, cinema e televisão. Como resultados e iniciativas notáveis, temos o lançamento da Bossa Nova em 1962. E como entender a mutação da linha cultural defendida pelo Itamaraty? Bom, pode-se dizer que o Itamaraty apoiava os artistas em função de seu sucesso internacional, e não de aspectos relacionados à sua política. Caetano Veloso, no interior do país durante o AI-5, era visto como um agente filocomunista com ideais nefastos, na visão dos governantes. Porém, no exterior, o Itamaraty patrocinou Caetano em razão de seu sucesso de público. Por fim, entre as principais dificuldades vinculadas ao Ministério das Relações Exteriores, podemos citar as limitações orçamentárias, os desafios de coordenação entre diferentes instituições, a multiplicidade de órgãos envolvidos e a tensão entre cooperação internacional e a propaganda cultural interna. Filhos do Sol, mãe dos viventes. Por anos, o Brasil, país que ainda sofre de amarras coloniais, foi marcado por um padrão repetitivo de sempre buscar influências estrangeiras, especialmente europeias, para a produção artística. A Semana de Arte Moderna, contudo, deu uma nova voz para a arte brasileira no cenário global. Seu objetivo era claro: romper com os padrões estéticos europeus e desenvolver uma arte propriamente brasileira. Essa forma de arte, reconhecida como modernismo, utilizou-se da valorização de costumes populares e indígenas para criar novos padrões estéticos. Muito verdade, ainda marcados por características europeias, mas regurgitadas e transmutadas pelos artistas brasileiros. Com isso, os fundadores da semana estabeleceram uma nova identidade nacional. Tal identidade foi, pela primeira vez, utilizada pela diplomacia como forma de exportar os principais valores brasileiros mundo afora. As narrativas multirraciais e populares da arte do período foram inovadoras na época, mas seguem sendo um símbolo do perfil brasileiro no imaginário global. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas. Fevereiro de 1922. Um grupo de artistas se reúne no Teatro Municipal de São Paulo para apresentar ideias que mudariam para sempre a arte no Brasil. A Semana de Arte Moderna rompeu com o passado e abriu caminho para uma nova forma de expressão. Mas mais de um século depois, como esse movimento ainda influencia a cultura brasileira? A liberdade criativa defendida pelos modernistas permitiu que artistas explorassem sua identidade e suas vivências. Para muitos, essa revolução não foi apenas estética, mas também social. O impacto da semana foi além das artes plásticas e da literatura. Na arquitetura, por exemplo, a ousadia de Oscar Niemeyer redefiniu o espaço urbano, rompendo com os padrões clássicos. Na música, essa fusão entre tradição e modernidade também se tornou essencial. Desde o tropicalismo, com Caetano Veloso e Gilberto Gil, até os novos artistas da MPB, a Semana de 22 plantou uma semente que continua crescendo. No cinema, a influência modernista aparece na busca por narrativas inovadoras e na valorização da cultura nacional. Movimentos como o Cinema Novo e, mais recentemente, filmes independentes brasileiros seguem esse mesmo caminho de experimentação e identidade. A Semana da Arte Moderna não foi apenas um evento histórico, mas um marco que ecoa até hoje. Ousadia, liberdade, identidade. Esses ideais seguem vivos. O modernismo nunca terminou. Ele apenas se reinventou na complexidade da nossa sociedade atual. Preguiçosos no mapamundi do Brasil. A Semana de Arte Moderna, que recentemente completou seus 100 anos, ainda influencia o Brasil odierno. Apesar de ser baseada em vanguardas internacionais, ela plantou uma semente de uma cultura genuinamente brasileira, que valoriza suas raízes sem cair no ufanismo, sempre valorizando um olhar crítico. E a semana trouxe algo mais especial, uma ideia universalista que denuncia desigualdades e injustiças, enquanto celebra a cultura como um pilar da sociedade, buscando uma identidade nacional. Seu impacto ele ultrapassa o tempo. Ele ainda aparece através de bienais, eventos culturais e até mesmo discursos internacionais. Sua presença é tão forte que mesmo durante governos que suprimiram a cultura, o centenário da semana foi oficialmente celebrado em suas páginas. No entanto, o Brasil não utiliza como um soft power da maneira que poderia.
Apenas em países lusófonos a semana ainda aparece muitas vezes. Contudo, principalmente em países do norte global, essa semana ela acaba sendo esquecida ou não percebida, pois necessita de um apoio e incentivos estatais para que realmente alcance toda essa população. Dito isso, a semana de 1922 é mais do que um marco histórico. É uma oportunidade contínua de projetar a cultura brasileira como algo universal e transformador.